Estamos começando mais um Movecast e hoje é um convidado extremamente especial para o Movimento ID, que é o pastor Ulisses, que já está com a gente há um tempo, inclusive faz parte do nosso grupo de staff. Então é uma honra estar recebendo ele por aqui. Estamos aqui com o pastor Ulisses, ele que é da Assembleia de Deus, né? Esposo de Sabrina, pai de Heloísa e Emanuel, e o mais importante, um vaso na mão da obra do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sei que Deus marcou esse encontro e estamos aqui à disposição para fazer a vontade do Senhor. Amém. Então, a pergunta que eu começo sempre, que é um pouco polêmica, quem é o pastor Ulisses fora do púlpito? Sou pai, né, como já foi apresentado, sou marido e levo uma vida normal, mas sempre buscando o reino de Deus. É meio Amém. difícil fazer essa separação do púlpito e de uma pessoa normal, porque geralmente a gente é o que é, a gente tem que ser o que é no púlpito, e fora do púlpito também. Amém. Todos os pastores que passam por aqui falam a mesma coisa. Eu adoro, porque realmente é a verdade. Quando a gente se torna cristão, a gente não é cristão apenas dentro do Sim, local físico da igreja, né? Ou isso. no movimento ID, no local físico. É no nosso dia a dia, nas nossas Sim, escolhas. Eu adoro que são as mesmas respostas de formas isso. diferentes. Porque a gente, na verdade, a gente é cristão. E a gente não pode ser apenas crente num ambiente religioso. E sim no nosso cotidiano, na nossa vida, porque independente de qualquer coisa, a gente é pastor no púlpito, fora do púlpito, a gente sempre está encontrando pessoas, lidando com pessoas, e em algum momento a gente sempre vai estar exercendo o ministério pastoral, seja na igreja, seja na rua, uma palavra, uma oração, e é assim que a gente deve seguir os passos de Jesus. Amém. E aí, conta um pouco como foi a trajetória dentro, até a liderança, né, dentro da Assembleia de Deus. Quais aprendizados importantes que o senhor carrega com você até agora? Então, eu comecei na igreja, a Assembleia de Deus, a gente tem um modelo, como se fosse uma escadinha, né? Então a gente se converte e já queimava a chamada dentro do meu coração. E aí eu fui auxiliar de trabalho, depois eu me tornei diácono, passei alguns anos sendo diácono na igreja, servi por quase 12 anos no diaconato, e depois me tornei evangelista e por fim me tornei pastor. E assim nós estamos exercendo o ministério pastoral. O senhor se converteu com quantos anos? Aos 19 anos. Na verdade, a gente tem uma trajetória com o Senhor, porque eu venho de um lar cristão. Meu pai se converteu no ano de 93, lá no estado do Ceará, e aí nós seguimos o nosso pai nos levou para a igreja, e assim eu comecei a trilhar os primeiros passos no caminho do Senhor. E na verdade, como falei, nasci na igreja, mas na minha juventude acabei me afastando da igreja. E aí aos 19 anos eu regresso novamente e continuo nos caminhos do Senhor. Amém. Poderia compartilhar, né, um momento muito marcante em seu ministério que ainda até hoje lhe emociona e talvez até lhe inspire alguma conversão que o senhor tenha visto ou algum momento importante de um aconselhamento de alguma pessoa, de algum jovem. Um dos momentos mais marcantes assim do meu ministério é as vidas se render ao reino do Senhor. Isso é muito marcante, você ser um instrumento na vida de outras pessoas. Você se sentir útil para o reino de Deus e de repente a gente se depara com situações de famílias acabadas, casamentos destruídos, jovens nas drogas, e a gente, pelo poder do Evangelho, prega o Evangelho e passa um tempo e aquela pessoa é transformada e depois se torna um servo do Senhor na casa do Senhor. E isso é uma das coisas mais interessantes do reino de Deus que tem marcado o meu ministério. Acho que a vez que mais me marcou com o senhor pregando lá no ID Sim. foi uma das primeiras vezes
quando o Senhor sempre chama, né, as pessoas Sim, para sim. que tiverem com questões. E aí tinha um menino em específico, e aí a galera da intercessão estava lá intercedendo, e o Senhor foi diretamente para ele e ficou falando: Você sabe que Jesus já lhe tirou de muitas vezes, que nem era para você estar aqui. Ah, Eu não sim, sim. eu lembro até hoje, ele estava com a Bíblia na mão e o Senhor ainda falou: essa é a arma poderosa que vai mudar a sua vida. Eu lembro muito até hoje, toda vez que eu lembro, eu fico muito apaixonada do amor de Cristo por a gente, Sim, sabe? E pelo como ele utiliza a gente para transformar outras vidas, né? Isso é muito surreal. é muito. Essas experiências que nós temos vivenciado ao longo do nosso ministério ainda me deixam impactados. Eu não me acostumei com isso. E eu converso com alguns amigos, até com a esposa, e digo: eu nunca vou me acostumar com isso, porque a mensagem que eu carrego não é minha, é de Deus. E em dados momentos, o Senhor tem nos usado, como você acabou de exemplificar, e a gente tem visto o poder sobrenatural, porque graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça e a gente se Amém. move nesses dons espirituais, nesse poder, porque afinal de contas, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Então a gente tem que vivenciar esse poder e aplicar esse poder do Evangelho, porque o Evangelho transforma, liberta, muda, ele transforma a mente, ele transforma pessoas. E essa é a graça do Evangelho. E nós só estamos aqui por causa dessa graça. Amém. Inclusive, até nosso cameraman, né? Que não pode Sim, passar um minuto com o senhor. é, Essa é, semana ainda falei, gente, tem alguém que possa ir cobrir meu cameraman, porque com o pastor Ulisses não vai é, dar, não. é, É, é. então, brincadeiras à parte. E aí, o senhor falou da sua esposa, né? E a sua esposa, como é que foi? Ela já era nessa caminhada ou ela se converteu depois? Como Então, foi? ela não era crente, não veio de uma família crente, não vem de um lar cristão. Nós nos conhecemos e aí a gente acabou se conhecendo e depois ela se converteu ao Amém. Evangelho e aí estamos seguindo nos caminhos do Senhor. E ela é bem parceira, né? Ela sempre Amiga, tá lá. sempre. Ela ama o ID, ama o Ela, movimento. ela sempre tá lá. Eu acho Na, muito, muito lindo isso, né? De acompanhar. Até mesmo quando o senhor não vai pregar, quando vai apenas assistir, ela também sim, tá lá sim, do lado, né? sempre. Ela, na verdade, eu Ela gosta sempre, mais do que. eu sempre digo aos meninos, vocês estão querendo me desviar, né? De uma forma bem brincando aqui com os irmãos, Aham. mas assim, como pelo fato de eu ser assembleiano, eu sou um assembleiano clássico, raiz, né? Embora eu tenha uma mente muito aberta, mas minha esposa gosta muito do ID. Eu também amo o ID, eu passei a amar esse movimento, um movimento muito sério. Talvez quem esteja de fora não tenha compreensão da magnitude que é o movimento ID. É um movimento sério, é um movimento de pregação do Evangelho. Vidas têm sido libertas, salvas, e todo esse movimento que tem sido feito é por jovens. Jovens que poderiam estar aí no mundo, vivendo a sua vida, vivendo suas vontades, mas abdicaram de tudo isso, renunciaram para servir a Cristo. Então, assim, eu já trabalhei com jovens na igreja, a gente já tem uma caminhada aí de ministério, e a gente sabe o quanto é difícil liderar jovens e cuidar de jovens. Então, o ID, que é um movimento voltado mais para jovens, evidentemente que atinge todas as classes sociais e idades, mas o foco maior é a juventude, Sim. até porque o movimento é promovido por jovens. Então, assim, é muito interessante essa forma que vocês trabalham e Deus tem usado a vida de vocês Bem. e eu fico impactado porque eu vejo jovens sedentos por Jesus, que amam a palavra, que amam o evangelho e eu oro a Deus por esse movimento sempre, para que vocês continuem nessa força e nessa Amém. garra. E o senhor junto com a gente. Sempre junto. É um movimento assim que foi lá que eu me converti, né? Então, para mim tem um espaço enorme no meu coração. Hoje mesmo, Dia dos Namorados, minhas amigas, onde é que vai ser o rolê das solteiras? Eu fiz, gente, vou estar gravando um podcast pro meu maior amor, que é para Jesus. Sim. E renunciei isso e renuncio cada dia mais.
tive que me afastar de muita gente para seguir esse chamado, né? Eu não sabia que eu ia estar nesse ramo, eu nem imaginava liderar esse podcast. Foi uma coisa de surpresa, mas assim, desde o primeiro podcast, o senhor, eu saí parecendo que eu tinha acabado, uma criança que ganhou o primeiro brinquedo, um Sim. pirulito. Eu saí com um sorriso daqui até aqui. E eu vi que era aquilo que o senhor queria para mim. E isso, eu digo que esse projeto foi um divisor de águas para mim, sabe? É incrível. Quando eu sento aqui, eu tenho um roteiro aqui, Sim. mas sempre tem várias perguntas que ele desce e a pergunta tem que ser essa. Inclusive, agora eu vou ter que mudar um pouquinho, que ele quer que a gente converse um pouco mais sobre jovens. Sim. Como é liderar jovens. Trabalhar com jovens é um grande desafio, porque a gente sabe que a fase da juventude é uma fase de descobrimento. E eu já fui jovem, eu passei por essa fase difícil da vida, que foi o período que eu acabei me afastando da igreja. E o inimigo, porque a juventude é uma juventude, principalmente a juventude de hoje, é uma juventude muito mais fragilizada de que, Imediatista, né? sim, sim, querem as coisas hoje. Eu sempre digo, tem gente que ora hoje e já quer amanhã, e as coisas não são assim, né? A minha época de jovem, a gente criava expectativa, a gente esperava pelas coisas e ficava naquela ansiedade. Hoje a gente já tem tudo na palma da mão, né? Tudo já temos na palma da mão. E isso criou uma geração imediatista que querem as coisas no mesmo momento. Só que Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com processos e propósitos. E o processo é o que leva ao propósito. E dentro desse processo existe um tempo, e é o tempo determinado por Deus. Então, liderar jovens é muito bom, entretanto, tem muitos desafios, porque a gente está vivendo em uma sociedade muito difícil, onde o tempo é um tempo de muitas adversidades, onde o mundo oferece muita coisa, porque eu passei por isso. Também Eu sei o passei. que é isso. Eu fui criado na igreja, como já falei, mas em dado momento meus olhos brilharam, meu mundo se abriu, se tornou colorido. E é um grande perigo, porque a gente não sabe os males que a gente possa encontrar aí fora. E a gente é muito bombardeio hoje dentro da juventude, com tantas coisas que envolvem. E hoje a gente vê uma juventude, a sua grande maioria, com muitos problemas espirituais, com problemas na família, com problemas psicológicos, porque a gente está vivendo nessa era, nesse tempo do fim, né? Então, os desafios que nós enfrentamos são esses. Lidar com jovens é um trabalho muito valoroso, muito abençoado. Entretanto, você tem que saber lidar com jovens, porque jovem não aguenta muito aperto. Se apertar demais, ele corre, né? E, entretanto, apesar de tudo isso, a gente tem que ensinar a juventude a viver pelo Espírito. Porque se a gente pegar as passagens bíblicas de José, José tinha 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de, Faraó, de Potifar, mas ele não cedeu. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse, não, eu tenho um compromisso com Deus. E Deus honrou José. Sim. Assim como honrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados para a Babilônia ainda com 16, 17 anos de idade. Então, assim, eles tinham um compromisso com Deus. Então, não foi a Babilônia que governou Daniel, mas Daniel governou a Babilônia. Por quê? Porque ele andou segundo a vontade de Deus. E é interessante a gente falar também que dá para ser jovem e ser crente, dá para ser jovem e estudar, dá para ser jovem e fazer faculdade, dá para ser jovem e cantar, dá para ser jovem e servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor é um grande privilégio. É. Eu comecei, assim, eu fui criada num lar católico, né? E aí, de um ano retrasado, minha mãe começou a se reaproximar da igreja e eu comecei a ver, e o nosso primeiro ministério é em casa, né? Sim. Então a gente vê o que a nossa mãe tá fazendo, que nosso pai, que nosso irmão. E aí eu fiz, vou começar a ver, comecei a ir para as missas, enfim.
Até que eu vi um negócio na Netflix do Dave Leonardo, e me impactou e eu quis saber mais sobre a religião, né? A religião evangélica, porque eu não tinha contato. Eu ia para alguns cultos e aí eu me apaixonei por aquilo. E aí, depois, a convite de uma amiga, eu comecei a frequentar. E aí, no meu primeiro ID, eu fui me converti, né? Mas é até importante entender que dentro de casa, se você não tem um pai nem uma mãe que seja, mas seja o exemplo, porque eles observam e você muda drasticamente. O Senhor vai lhe incomodando de pouquinho em pouquinho, você vai mudando de pouquinho em pouquinho, se moldando para o que Ele quer que você seja. Sim. E aí, depois disso, a sua família vai dizer, como é que essa pessoa do nada tá desse jeito, né? Parou de sair, parou de ir pra festa, não sei o quê. Mas foi o Senhor. Sim. E vai ser a resposta dessa pessoa, né? E provavelmente os pais, os irmãos, quem é que seja, vão perguntar, me leva, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. E eu acredito que acontece em muitas casas, conheço muitas amigas que foram assim, dentro da minha igreja, né? Que foram por influência, assim, da família. E não quer dizer que o jovem não possa ser a influência dentro de casa, né? Mas voltando aqui. Sim. O que Deus tem chamado o Senhor para fazer nessa estação? Então, a gente sente um chamado de Deus queimando. Na verdade, o nosso chamado já nasceu há muitos anos atrás, desde a minha infância. O Senhor já falava, né? Aí o Senhor já falava que eu me tornaria um pastor um dia. E hoje, nessa estação, o desejo que queima é pregar o evangelho às nações. Amém. É levar o ID a todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós sentimos essa chama ardente queimar do evangelho para levar para o povo. Amém. Você sempre fala uma frase, né? A salvação é gratuita, dom de Deus, mas um som tem um preço. O que significa essa frase para você e para o seu ministério? Então, porque... Pode explicar, bem Vou explicar, explicadinho. porque isso é um lema que eu carrego na minha vida. Porque, de fato, como Efésios diz, que a salvação é pela graça. Eu não preciso fazer nada para receber a salvação, porque Cristo já fez por mim. Ele já sofreu, ele já pagou o preço para resgatar-me dos meus pecados. Então, a salvação só basta somente eu crer. O fato de eu crer já me garante que eu sou uma pessoa salva. Evidentemente que seguir nos passos de Jesus, mas eu estou falando no ato da fé. Eu não preciso pagar nada por isso, pela minha salvação. É totalmente gratuita. Mas em relação à unção de Deus, é um preço que tem que se pagar. E o preço é um preço muito alto. Todos os dias. Porque toda chamada, ela vai ter um preço. Toda chamada tem que ter renúncia. Toda chamada você vai ter que abandonar alguma coisa. Você vai ter que deixar coisas para trás. Então, eu sempre digo às pessoas assim, quando você vê Deus usando muito alguém, é porque essa pessoa ou já passou pelo processo de pagar o preço pela unção, ou está pagando o preço pela unção. Porque existe um preço pela unção. E a unção de Deus, ela só vem por meio de oração e de consagração. Tem que ter uma vida de oração. Se não orar, não funciona. A sua mensagem vai ser uma mensagem seca. O que é uma mensagem seca? É uma mensagem sem unção. É uma mensagem como se fosse uma palestra. Então, assim, o que é que a gente precisa hoje para essa geração? De unção. Porque hoje, Aline, a gente tem muito conhecimento. Se você abrir a internet hoje, você vai ver o tanto de conhecimento que essa geração tem. Mas está faltando o quê? Compromisso com Deus. Renúncia. Então,
há um preço muito grande a se pagar pela unção de Deus. Mas é bom caminhar na unção, porque Isaías vai dizer que a unção de Deus, ela despedaça o jugo. Ou seja, o jugo é aquilo que prende, aquilo que obstrui, que não deixa você caminhar. E nós temos acompanhado isso, e vocês sabem disso, ao longo do meu ministério. Recentemente eu conheci vocês, mas vocês sabem que isso acompanha a minha vida. Mas o preço é muito alto. Imagino. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia, né? Sim. Que é uma coisa que está na sua vida há muitos anos, desde que o senhor se converteu, né? Considerando que o movimento pentecostal nasceu a partir do avivamento da Rua Azusa em 1906, Sim. e que a Assembleia de Deus surgiu nesse momento, né, nesse contexto de busca pela presença do Espírito Santo, né? Como o senhor vê a continuidade dos dons espirituais na sua rotina? Essa questão dos dons espirituais na minha vida é uma coisa bastante frequente. Pela graça de Deus, nós nos movemos nos dons espirituais, e a Assembleia de Deus, para mim, é uma igreja que me ensinou a ser quem eu sou hoje. Foi com a Assembleia de Deus que eu aprendi a orar. Eu recordo-me da minha infância, eu com 5, 6 anos de idade, nós temos um trabalho na Assembleia de Deus chamado Círculo de Oração Infantil. Então a gente já é ensinado desde a infância a orar, a ter essa intimidade com Deus. E foi daí que eu aprendi a orar, foi a igreja que me ensinou a orar, né? Eu já passei por algumas denominações há algum tempo, já fui da Batista um tempo, mas depois eu regressei para a Assembleia de Deus porque eu me identifico com essa igreja, é a minha raiz. E a questão dos dons espirituais é uma coisa que, para o movimento pentecostal, é uma coisa que a gente vivencia isso diariamente. Eu, particularmente, eu digo sempre, o dom não é nosso, o dom não é meu, mas eu carrego esse dom e a Amém. gente segue aí fazendo aquilo que Deus determina através dos dons espirituais. Eu acho lindo. Aqueles momentos depois do ID, alguém precisa de oração e Sim. o senhor sempre disponível. Já teve hora que a gente precisa ir embora e o senhor, não, a gente só vai sair daqui quando eu acabar aqui. Sim. E eu acho isso muito lindo, o comprometimento não apenas com o Senhor, mas por aquela vida que está pedindo socorro. Sim. Porque geralmente quando a gente chega, tipo, estou precisando de ajuda, é um pedido de socorro. Sim, sim. Então é muito bonito de se ver, né, essa dedicação. Falando aqui do senhor, mas assim, de todo o movimento ID, né? Como a Sim. gente está comprometido com as vidas dessas pessoas que estão nos frequentando o nosso movimento, né? Até porque algumas nunca tiveram nem contato com o evangelho. Então, a gente tenta ao máximo acolher e que as pessoas se sintam acolhidas e bem-vindas para a gente levantar a única bandeira importante na nossa vida, que é Jesus. Isso. Então, vamos lá. Como o Senhor descreveria a missão da Assembleia de Deus hoje e de que forma ela tem cumprido, né, essa missão? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, continuista, que é uma igreja bíblica, que crê 100% na palavra e que a gente prega o evangelho verdadeiro, o evangelho da verdade, né? Nós somos muito centrados na palavra. Existem uns movimentos por aí fora que hoje até se virou meme na internet, algumas pessoas rodopiando e fazendo certos tipos de movimento que não condiz com a nossa Assembleia de Deus clássica, que é a Assembleia de Deus que foi fundada por Daniel Berg e Gunda Wingre, que são os nossos missionários suecos, que vieram lá da Suécia e acabaram chegando ali no estado do Pará, em Belém do Pará, e deram início a esse movimento chamado Assembleia de Deus. E foi aqui, no Brasil, que através do movimento da Assembleia de Deus,
A primeira irmã foi batizada com o Espírito Santo, que é o que nós acreditamos, né? O dom de línguas desceu sobre uma irmã quando ela orava em sua casa, né? E esse movimento que começou lá atrás, há mais de 100 anos atrás, hoje, a gente continua nessa mesma essência, pregando o Evangelho, levando vida a quem está cativo, a quem precisa de uma libertação, de uma palavra de Deus. E a Assembleia de Deus é uma igreja que veio para ficar, e é uma igreja pentecostal, clássica, e que prega a verdade do Evangelho e que se move através dos dons espirituais. Eu acho lindo quando vocês oram em línguas. Eu tenho uma amiga na minha igreja, na Recon, né? Que um pouco depois que eu entrei, eu ainda não tinha muito amigos. Eu precisava de uma oração por uma. Acho que eu estava servindo e eu estava com uma dor muito forte na coluna. E aí ela começou a orar e ela orou em línguas. No começo a pessoa fica assim, o que é que ela tá falando, né? Sim, Aí depois eu só senti uma paz no coração. Só confia. Só confia. sim, Tem muita gente assim que não é acostumado, que estranha no começo. Mas é só confiar e acreditar no Senhor, que eu acho que é a chave, entendeu? Para não ter esse receio, porque eu vejo que algumas pessoas têm esse receio de, de escutar alguém orando em línguas. Já vi a primeira vez que uma amiga recém-convertida escutou alguém falar em línguas com ela, amiga, traduz. Eu fiz, amiga, não tenho como eu traduzir, não. Só escuta o que o Senhor quer falar com o Senhor, contigo. Ó, não fala nada, fica mentalizando que o Senhor vai falar contigo. sim, sim. Então, é, quem te conhece sabe o quanto, né, Deus tem te usado para ser a boca dele nos tempos de agora, né? Sim. Qual a chave você daria para alguém que quer viver uma vida intensa com o Senhor? Eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Para se viver uma vida intensa com Deus, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que abrir mão das suas prioridades, das suas vontades e ser submisso à vontade de Deus. Não existe outro caminho. É uma vida de submissão e de sujeição à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao vosso tempo ele vos exaltará. Não espere ser humilhado pelo Senhor, mas assuma a posição de servo. Seja um servo à disposição do reino. E, como eu já tínhamos falado, essa questão de uma vida de intimidade, de renúncia, de oração, de leitura da palavra. Você tem que se dedicar, de consagração. Hoje, vindo aqui no caminho, estava conversando com o Vasco e Gente, Vasco, para quem não conhece, é o nosso fundador, né? Porque não teve ainda esse podcast com ele. sim. E aí eu falei para ele, né? A gente tem conversado muito, graças a Deus a gente tem uma amizade muito respeitosa. E eu falei para ele, Vasco, a gente precisa se consagrar mais. Eu sempre vou puxar para esse lado da consagração, da oração, porque é importante Tanto que a primeira coisa que o senhor falou, aqui é um ótimo lugar para a gente para fazer orar, para orar. porque não existe poder de Deus sem oração. Não existe graça de Deus sem oração. Não existe manifestação dos dons espirituais, como Deus às vezes nos usa pela graça dele, se não orar. A Bíblia diz: quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Então, esse é o caminho. Para quem quer viver uma vida intensa com Deus, o caminho é a oração. Não existe outro caminho. Um pouquinho repetitivo, mas o final, em tempos de tanta distração e imediatismo, né? Qual deve ser o papel do evangelismo na vida do crente e da igreja local? Ah, sem dúvida, deve ser prioridade. Porque, como é, um, é uma marca
do trabalho que o ID faz é Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai. A igreja tem o papel de pregar o evangelho, de levar a mensagem de Cristo àqueles que precisam de salvação. Porque a Bíblia vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Se não houver um mensageiro, como as pessoas vão conhecer a Cristo? Então, não digo só a igreja, mas cada crente, cada cristão deve ter esse papel e assumir esse papel de ser um mensageiro do evangelho. Praticar o verdadeiro Sim, ID. porque isso não é só papel do pastor, isso não é só papel da liderança da igreja, porque você pode ser um canal de Deus, uma boca de Deus onde você chega. Você de repente tem um amigo numa escola, numa faculdade, num trabalho, no Uber mesmo. no Uber, e você pode liberar uma palavra de Deus para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está precisando receber uma mensagem. Saiu de casa atribulado, está com a família perturbada, está com o casamento fragilizado, está com o filho no hospital, e você de repente libera uma palavra de Deus e aquela pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho. Então, o papel da igreja é pregar o Evangelho, é acolher as vidas, é levar essa mensagem de salvação para aqueles que precisam do Senhor Jesus. Amém. Nós, como movimento ID, nós, né? Sim. Acreditamos e fomos chamados por Deus a fortalecer a convergência, fazendo que as igrejas de Recife, em geral, por mais que tenham suas diversidades, obviamente, né, possam estar em uma unidade para levantar a única bandeira que é Jesus, que é a coisa mais importante de nossas vidas. O que você acha que falta para acontecer esse avivamento aqui em Recife? Eu acho que a gente precisa parar com essa questão de dizer minha igreja. Ego. Eu acho que a prepotência, a soberba, o ego de muitas pessoas tem criado barreiras. E a igreja não está aqui para criar barreiras, está aqui para criar pontes. Amém. Nós fomos chamados para isso. Então, quando a gente valoriza mais a instituição do que a igreja, a gente cria essas barreiras e essas diferenças entre nós. E nós não podemos agir assim. Nós temos que, acima de tudo, tem uma frase que eu gosto muito, que é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: o que nos une é maior do que o que nos separa. Sim. Então a gente não deve deixar que a placa de uma igreja, uma instituição religiosa, por assim dizer, evangélica, seja um motivo para uma barreira entre nós. Esse movimento de convergência que está sendo feito pelo ID é um movimento muito importante, porque isso mostra para o mundo que nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo não pode estar dividido, porque Paulo vai dizer que se um corpo, ou melhor dizendo, se um membro for removido de um corpo, ele apodrece, ele enfraquece, ele morre. Só tem vida no corpo. Não existe vida fora do corpo de Cristo. Então eu acredito que isso que está acontecendo hoje aqui é uma coisa que de Deus, que de fato a igreja está precisando se unir mais e deixar as indiferenças de lado e assumir realmente a bandeira do Evangelho de Cristo e levar a palavra a todos que necessitam. E uma pergunta clássica, para o senhor vai ser a penúltima, geralmente é a última. Sim. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Salvador, é o meu amigo, é o meu irmão, meu pai, é o meu companheiro. Eu todo dia falo com ele. E as pessoas só procuram Deus, ou Jesus, por assim dizer, num momento de privação e adversidade. Alguns têm Jesus como se fosse um amuleto da sorte, que ele usa quando ele quer. E não é assim. Jesus deve ser o centro da nossa vida. E a gente pode contar tudo para ele. Porque às vezes a gente tem vergonha de se abrir para algumas pessoas pelo fato de não confiar. Mas em Jesus nós devemos depositar nossa total confiança. Jesus para mim é tudo. Deus é meu melhor amigo. Converso Sim. com ele sobre tudo. Até coisas que, assim, eu converso sobre tudo. E agora, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para jovens que estão assistindo, jovens
que não tiveram ainda o privilégio de ter acesso ao Evangelho, ou que por alguma razão se afastaram da igreja e de Jesus, que o Senhor pudesse passar uma mensagem para eles. A mensagem que eu quero passar para os jovens hoje, para a juventude, é que só Jesus é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ele pode te dar o que o mundo não pode te dar. A paz do mundo, ela é momentânea, ela é passageira. Mas a paz que Jesus pode dar, ela excede todo o entendimento. E Jesus, ele é a resposta para todas as suas perguntas. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é o seu Deus, ele é o seu amigo, ele é o seu irmão, ele é o seu companheiro. E reforçando o que eu acabei de dizer, venham para Jesus, porque Jesus pode mudar a história de vocês, porque ele mudou a minha e pode mudar a história de vocês também. Obrigada, pastor. Amém. Foi uma honra. Aprendo muito com o senhor. Sim. Dentro do ID, no grupo do WhatsApp, enfim, em vários locais. É uma pessoa que a gente vê que realmente é iluminada pelo Senhor. Amém. E que isso seja só o começo. Sim. Que a gente consiga ainda passar por vários momentos dentro do ID e edificar, né? Sim. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem nesse movimento. Então, muitíssimo obrigado. Foi uma honra. Estava bem nervosa para entrevistar o senhor, porque é uma pessoa ali que eu aprendo muito, mas foi uma bênção. Muitíssimo obrigada. Sim. Gente, não percam a conferência, tá incrível. Então, sigam lá a gente nas redes sociais, ativem o sininho. A gente também vai dar o Instagram. O senhor tem algum Instagram? Tenho sim. Pode falar. Meu Instagram é Ulisses Alvino. Só entrar lá e seguir. A gente vai deixar aqui embaixo também, tanto do movimento da gente, quanto do pastor. Não percam a conferência, tá uma bênção. Hoje vai ter o pastor Ulisses lá pregando. E nos vemos no próximo episódio.